Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós temos hoje uma tarefa solicitada aqui pelo nosso amigo, pelo nosso irmão Jefferson Gomes, né? E um pedido dele é uma ordem. Ele pediu que eu fizesse um comentário sobre Isaías 58. Isaías 58, Jefferson, fala sobre o jejum. O jejum de um modo geral. O jejum que já foi muito praticado de modo reverente, de modo reto, pelo povo hebreu, pelo povo judeu e também outros povos que eram povos circunvizinhos. Era, no caso, abster-se de alimento, abster-se de água durante algum tempo, e o intuito era o abatimento da sua alma. O que significa o abatimento da sua alma? É mostrar a Deus que nos momentos de carência, nos momentos de necessidade, somente o Espírito de Deus poderia nos capacitar, poderia nos sustentar. O objetivo do jejum era basicamente esse. O objetivo do jejum era um jejum de água, um jejum de alimento, acompanhado de oração, de leitura da palavra, de cânticos. Era um estado de jejum. E muitos judeus praticaram isso com todo cuidado durante muito tempo. E o jejum era um modo de se mostrar a Deus a nossa dependência dele. Não é para obter de Deus algum favor especial, não é bem isso, e muito menos dobrar o coração de Deus. Como se muitas pessoas pensassem que o nosso jejum viesse sensibilizar a Deus. Não é bem isso. É dizer, Senhor, nós estamos em total e absoluta dependência da tua soberana vontade. O pão sobre a mesa e a água sobre a mesa podem nos satisfazer na nossa vida biológica, mas na nossa vida espiritual, somente o teu Espírito pode nos sustentar. O objetivo do jejum era esse. E no caso do capítulo 58 de Isaías, nós vamos ler, porque Deus fala pela boca do profeta Isaías, fazendo advertência quanto ao jejum que não é desejável por Deus. E também fazendo menção ao verdadeiro jejum que Deus deseja para esse povo e Deus deseja hoje para todos nós. O que diz o versículo 1? Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, o versículo 1 já vem bronca. Deus está dizendo, esse povo é o meu povo, mas está acontecendo muita coisa errada no meio desse povo, inclusive transgressões e pecados. No versículo 2, mesmo nesse estado, mesmo no estado pecaminoso, mesmo não estando em perfeito acordo com a vontade de seu Deus, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Apesar de toda a imperfeição do povo hebreu, nessa época muitos homens ainda buscavam a Deus. Uns talvez não, mas muitos homens cometendo pecados e cometendo transgressões, isso não impedia que muitos deles tivessem a noção de que existe Deus em Israel.
e também procuravam Deus dia a dia, buscando soluções para os seus problemas. No versículo 3, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Aí o povo está, no caso, perguntando a Deus: nós fazemos jejuns e tu não dás atenção para os nossos jejuns? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia... Aí vem agora a resposta de Deus, pela boca do profeta Isaías. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Vocês vêm a mim perguntar por que eu não respondo aos seus jejuns. É porque os seus jejuns frequentemente são para o seu interesse pessoal e não para o abatimento das vossas almas, como vocês sempre fizeram. Vocês jejuam por interesse particular, até mesmo para contendas e para a cobiça, e muitas vezes preguiçosos, não querendo fazer a parte do homem. Então é por isso que eu, Deus, não tenho respondido aos seus jejuns. 4. Eis que jejuais para contendas e rixas. Agora Deus, mais uma vez, respondendo pela boca do profeta Isaías. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com um punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. O que Deus está dizendo? Vocês fazem jejum, se abstêm de água, se abstêm de pão durante horas, mas o coração de vocês está cheio de malícia, está cheio de contenda, está cheio de maldade. O espírito de vocês não está devidamente voltado para mim. Então, vocês estão jejuando não por causa da minha soberania na vida de vocês, mas pelos seus interesses particulares. E tem gente que faz isso hoje ainda. E no 5, seria este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável do Senhor? Esse jejum que vocês vêm fazendo, praticando, é um jejum que não me agrada. Vocês pensam que é esse realmente o jejum que eu quero? Que vocês fiquem abatidos, curvados, passando fome, passando sede, mas com o coração cheio de malícia e com o espírito não voltado para o meu espírito? Seria esse o verdadeiro jejum? Posso eu, Deus, responder a um jejum como esse? Posso eu, Deus, propor alguma coisa como isso? Não. E ele, no versículo 6, diz: porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Agora ele está falando do verdadeiro jejum. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhes em tua casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Para onde você for, Deus estará contigo. Então, o povo reclama com Deus: por que nós jejuamos e não temos obtido resposta? Deus diz: porque esse jejum que vocês têm praticado ultimamente é um jejum que não me agrada.
É um jejum que, no caso, sacrifica o estômago, mas não abate a alma. E não se volta a vossa alma para o meu espírito. Eu não posso concordar com esse tipo de jejum. O verdadeiro jejum que eu quero é que vocês sejam misericordiosos, que vocês abriguem os que estão desabrigados e que vocês deem um pão a quem tem fome. Ou seja, que vocês tenham amor, que vocês tenham misericórdia e que vocês sejam justos em tudo aquilo que vocês fizerem. Na verdade, hoje ainda há pessoas que fazem jejum. Não vamos discutir o mérito disso, porque há muitas pessoas que levam isso a um nível passional. Muito bem. Existe um jejum que todos os cristãos têm que fazer. Repito, existe um jejum que todos nós cristãos, a começar por mim, temos que fazer. Ele não é apenas agradável a Deus, como ele é compulsório. É jejuarmos da prostituição, da mentira, da maldade, das heresias, de coisas que os nossos ouvidos não devem ouvir, músicas profanas, filmes e outras coisas que entram pela nossa casa e são repudiáveis, entendeu? Nós temos que, no caso, jejuar do ódio, da vingança, da malícia. Esse é o verdadeiro jejum que muito agrada a Deus e que ele exige de nós. Quem é cristão e faz tudo direitinho, mas guarda no seu coração a ira, não está jejuando das coisas desse mundo, porque esse mundo está cheio de ira. Nós temos que jejuar das coisas desse mundo. Hoje nós temos Jesus Cristo habitando em nós, mediante a presença do Espírito Santo de Deus. Então nós temos o pão da vida, Jesus Cristo, que nos sustenta em todos os momentos da nossa vida. Se um cristão hoje não quiser jejuar, no caso abstendo-se de alimento, muito bem, ninguém pode criticá-lo, mas que ele se abstenha de toda sorte de coisa profana, de toda coisa imunda, de toda pornografia, de toda palavra ruim, de toda palavra que seja profana. Aí ele está fazendo um tipo de jejum que sempre agrada a Deus. Agora, no Evangelho de Marcos mostra como Jesus é o pão da vida. Ele é o que nos sustenta hoje, em todos os momentos. Momentos de privação, momentos também de doença, enfermidade. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 18. Ora, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João Batista e os dos fariseus, mas os teus discípulos, Jesus, eles não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está presente com eles? Durante o tempo em que estiver o noivo, não podem jejuar, não precisam e nem podem jejuar, porque a presença de Jesus é o alimento para todos os momentos. Jesus estava presente, encarnado. Jesus é o pão da vida. E os seus discípulos, que ele chama aqui de convidados, em semelhança a uma festa de casamento, são aqueles que estão comendo do pão da vida, estão sendo sustentados pela presença de Jesus. Como hoje nós somos sustentados pela presença de Jesus Cristo, da sua obra redentora, mediante a presença da palavra e do Espírito Santo de Deus. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Quer dizer, um dia
eu vou partir. Ficará o Espírito Santo de Deus e vocês vão precisar jejuar. Jejuar de comida, jejuar de água, não. Jejuar é abatendo em oração na palavra e com cânticos a vossa alma ao vosso Deus. Porque eu não estarei presente e vocês precisarão clamar pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus todos os dias. Principalmente oração, leitura da palavras e entoando cânticos e hinos. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus está dizendo aqui, eu estou trazendo, na plenitude dos tempos, a graça de Deus. Até vocês entenderem isso, até vocês entenderem que muitos preceitos da lei e muitas coisas que foram recomendadas antes, como por exemplo aqueles jejuns demorados, serão substituídos gradativamente pela minha presença em vós. A minha presença através da palavra e do Espírito de Deus. E vocês não precisarão jejuar. É difícil vocês compreenderem isso a princípio, porque vocês estão ainda muito arraigados às coisas antigas. É como se colocar vinho novo em um odre velho. O odre, no caso, estufa e vai se estourar. Por enquanto, vocês não estão muito acostumados ainda com a minha presença, com a graça de Deus que está manifesta na minha presença entre vós. Hoje nós temos a presença de Jesus em nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus, que apesar de ser uma outra pessoa, é consubstancial, coeterno e tem a mesma honra e a mesma dignidade de Jesus e os mesmos propósitos. Jesus fez a obra redentora e o Espírito Santo efetua e fortalece essa obra redentora em nós. Então, o jejum antigo muitas vezes era praticado de modo honesto e sincero, mas muitas vezes também de modo desonesto, para rixas e para contendas. E tanto Isaías quanto Jesus aqui dizem: quem tem o pão da vida em todo momento da sua vida, aquele que ora, aquele que se santifica, aquele que se baseia na palavra de Deus, nos profetas, nos apóstolos, esse não tem necessidade de um jejum de alimento. Se quiser jejuar, pode jejuar. Mas o verdadeiro jejum é sermos misericordiosos, sermos perdoadores, sermos santos perante Deus e nos mantermos com os nossos ouvidos, com a nossa boca e com a nossa mão limpos de toda a imundície desse mundo. Esse é o verdadeiro e, digamos, compulsório jejum que Jesus pede a todos nós. Ok, Jefferson? Será que isso valeu ou será que eu fiz a coisa muito complicada? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e abençoe a você, Jefferson. Muito obrigado.